Passo a palavra ao senador Donizete, pelo tempo que ele entender necessário, para que ele faça o seu pronunciamento, e dizer, senador Donizete, que é um orgulho estar aqui presidindo, enquanto Vossa Excelência usa a palavra. E com o senador Delcídio aqui no plenário ainda, acompanhando aí os debates aí. É um orgulho ter o senhor no plenário, que é o nosso líder, e o senador Donizete na tribuna. Senhor presidente Paulo Paim, senadoras e senadores, o público que nos assiste pela TV Senado, os ouvintes que nos ouvem pela Rádio Senado, quero aqui, dessa tribuna, colocar a minha posição sobre temas, ou um tema que considero relevante e que carece de esclarecimentos. Senhor presidente, vivemos dias lamentáveis de ódio intenso e irracional a tudo que for relacionado ao PT e ao seu governo. De ódio visceral e paranoico de tudo o que for de esquerda, pelos setores da grande imprensa e por uma minoria da população brasileira. Na América do Sul, as forças derrotadas dos conservadores não se conformam com o resultado limpo e claro das urnas e tentam, pelos meios mais torpes, voltar ao poder, passando por cima das instituições democráticas. Passamos por cima até mesmo das mais elementares regras de civilidade e educação. Na semana passada, a deputada Jandira Fegali foi agredida em plenário pelo deputado Roberto Freire, num episódio que mancha a imagem nacional e internacional do nosso Congresso. Não bastasse, a deputada Jandira foi ameaçada pelo deputado Alberto Fraga, o qual afirmou que mulher que briga como homem tem que apanhar como homem. Aparentemente, a escola Bolsonaro de política especializada em agressão, violência, machismo e homofobia está fazendo muito sucesso entre as hostes conservadoras. Também, na semana passada, o sociólogo italiano Domenico De Masi afirmou, em entrevista aqui no Brasil, que vivemos uma vingança neoliberal, uma vendetta de ricos, ou uma vingança de rico contra os pobres, como nos tempos de Margaret Thatcher. A vingança que pretende reverter os grandes avanços sociais que fizemos nos últimos 12 anos. De fato, somente o clima tosco de vendetta política reacionária pode explicar essas tentativas canhestras do terceiro turno e de impeachment da presidenta sem nenhuma base jurídica. Somente esse clima de vingança dos derrotados pode explicar essa compulsão pelos xingamentos, pelas agressões e pela violação das normas elementares da civilidade que tomou conta até mesmo do Congresso Nacional. Mas não se trata apenas da violação da civilidade e da boa educação. Trata-se também da famosa escola de Goebbels de comunicação. Senhor presidente, nunca se mentiu tanto, nunca se distorceu tanto como agora a nossa mídia que confessa um partido de oposição, jamais foi tão parcial como hoje. Mentiras são apresentadas como verdades, meias-verdades são apresentadas como verdades inteiras. Vagas suspeitas são apresentadas como certezas irrefutáveis, e as meras hipóteses são apresentadas como fatos inquestionáveis. Triste meios de comunicação, triste conduta desses que não aceita a decisão democrática do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, desde que seja contra o PT, o governo ou contra qualquer coisa de esquerda, vale tudo. Na realidade, a nossa onipresente escola de Goebbels de comunicação demoniza pela distorção e pela mentira
aquilo que bem entende. Pois bem, senhor presidente, um dos temas preferidos dessa intencional demonização é a política externa brasileira e a sua relação com a Venezuela. Fazem questão, essa mídia conservadora, de distorcer os fatos e tem repercussão muitas vezes aqui no Senado que a política externa do Brasil em relação à Venezuela e sua crise atual obedece aos anseios ideológicos de um partido, o PT, e não os verdadeiros interesses nacionais que o Brasil tem na relação com a Venezuela. A oposição radical não reconheceu a legítima vitória de Nicolás Maduro nas últimas eleições e apostou e aposta na desestabilização do governo, inclusive mediante protestos violentos de rua, incêndios de prédios públicos, lockouts, desabastecimento e outras medidas que configuram delitos claramente tipificados nas leis daquele país. Trata-se do processo conhecido como La Salida, o qual representa uma grave ameaça à democracia. Senhor presidente, além disso, a queda substancial do preço do petróleo e do gás no mercado internacional aumentou exponencialmente a crise venezuelana, já que esses produtos respondem por cerca de 95% das receitas de exportação da Venezuela. Mas, apesar da crise, e isso a gente tem que fazer o povo brasileiro ter conhecimento, a Venezuela, país membro do Pleno da Unasul, continua a ser um dos grandes parceiros comerciais, econômicos e diplomáticos do Brasil. No ano passado, o Brasil conseguiu exportar 4,6 bilhões para a Venezuela, com um saldo positivo em favor da balança brasileira de 3,4 bilhões, saldo esse superior até mesmo ao obtido na relação com a China, que foi de 3,2 bilhões. Tal saldo positivo só foi inferior ao obtido com a Holanda. Agregue-se que cerca de 70% das nossas exportações para a Venezuela são de produtos industrializados, com alto valor agregado e uma boa geração de emprego aqui no país. Além disso, a Venezuela tem uma extensa fronteira com o Brasil, participa do desenvolvimento em conjunto da região amazônica com o Prodesul. Há, da mesma forma, um grande esforço bilateral na construção de uma infraestrutura comum na região. A linha de transmissão da hidrelétrica de Del Guri, na Venezuela, para Manaus, resultou dessa cooperação. Também há bilhões de dólares de investimentos brasileiros naquele nosso vizinho. Assim sendo, o interesse nacional do Brasil é interesse nacional do Brasil que a Venezuela supere a crise política de forma pacífica, negociada e dentro dos marcos constitucionais e legais. Não é do interesse do Brasil que a crise na Venezuela se acirre e desborde definitivamente para a violência sem controle ou para a quebra da ordem democrática. Coerentemente com esse interesse nacional e com os mandamentos constitucionais que norteiam a política externa, o governo do Brasil se somou aos governos da Colômbia e do Equador na reunião de chanceleres da Unasul para intermediar um diálogo construtivo entre o governo e a oposição da Venezuela, com o intuito de pacificar aquele país vizinho nos seus marcos constitucionais atuais. O Brasil não é omisso. O Brasil está atuando junto com outros países para ajudar a Venezuela, mas o Brasil opera pela paz e pela conciliação. O Brasil não opera para acirrar os ânimos e os conflitos, como parece preferir alguns. De acordo com o entendimento do Brasil e de todos os demais países da América do Sul congregados na Unasul, esse é o único caminho para evitar uma possível guerra civil fratricida naquele
membro do Pleno do Mercosul. Portanto, a atuação diplomática brasileira em favor da recomposição do diálogo com o governo e a oposição na Venezuela atende ao interesse de prevenir a estabilidade em um país que é, ao mesmo tempo, vizinho, parceiro comercial importante e interlocutor político do Brasil nos mecanismos de integração com a Unasul. Observe-se que a Unasul, historicamente comprometida com o fortalecimento da democracia em nossa região, tendo atingido avanços importantes na mediação de tensões regionais, a exemplo da crise separatista do Pando, na Bolívia, da crise entre a Colômbia e a Venezuela, do apoio à ordem constitucional e democrática do Equador, quanto da sublevação da sua Polícia Nacional e da elaboração de medidas de fomento à confiança e segurança pelo Conselho de Defesa Sul-Americano. Senadoras e senadores, o esforço em prol do diálogo e da negociação continua. Na última reunião da Unasul, realizada em 14 de março, em Quito, os países da América do Sul se posicionaram por unanimidade. Fiz-o eu, da seguinte forma: os Estados membros da Unasul renovam o mandato contido na Resolução de 2 de 2014 da Comissão de Chanceleres para seguir acompanhando, com apoio da Secretaria-Geral, o mais amplo diálogo político com todas as forças democráticas venezuelanas, com o pleno respeito à ordem institucional, aos direitos humanos e ao Estado de Direito. Os Estados-membros da Unasul expressam que a situação interna da Venezuela deve ser resolvida pelos mecanismos democráticos previstos na Constituição. E não, presidente, numa situação de terrorismo, como posso mostrar em fotos aqui, nesse momento. Na semana passada, nós tivemos por aqui a esposa de 2 considerados líderes lá da Venezuela, que lidera um movimento de terror, de golpe contra a democracia venezuelana. Essas fotos são reveladoras que os que estão presos na Venezuela estão presos porque são criminosos, que conspiram contra a democracia, conspiram contra o povo venezuelano. Dizem aqui, aqueles que se opõem a nós aqui no Brasil, que nós somos adeptos da política bolivariana. Se a política bolivariana for pela democracia, nós temos, como ela é, nós temos identidade com ela, porque nós somos pela democracia. Nós somos pelo direito e autonomia dos povos. Não compete o país, o Brasil, intervir nos assuntos internos da Venezuela. Compete ao país, como parceiro, como participantes dos fóruns da América do Sul, contribuir para a pacificação. Mas não compete ao Brasil querer apoiar aqueles que não respeitam o legítimo exercício do poder, que só pode ser exercido hoje na Venezuela por Nicolás Maduro, presidente eleito em pleito limpo. Não houve até agora, no entender dos países da Unasul e do Mercosul, nenhuma violação à ordem constitucional e tampouco a ruptura da ordem democrática. Por isso é que eu venho aqui hoje para expressar a nossa opinião do que ocorreu na semana passada. A grande mídia recebeu, participou na Comissão de Assuntos Exteriores, de Relações Exteriores, da passagem das mulheres do Leopoldo Lopes e do Antônio Ledesma. Ambos estão presos por determinação judicial, não por vontade do governo. E é preciso dizer que o Ledesma está em prisão domiciliar, a pedido da Defensoria Pública daquele país. E que o senhor Leopoldo Lopes está preso
mas recebe visita dos seus advogados, recebe visita dos seus familiares e está sendo cuidado. Mas está preso por determinação da Justiça porque participou de atos ilícitos, segundo a visão da Justiça venezuelana. Caminho para terminar, presidente, para dizer que os democratas do Brasil não são aqueles que se opõem ao governo da Venezuela. Os democratas do Brasil, os defensores da democracia, são aqueles que vêm governando há 12 anos esse país, transformando a realidade do povo brasileiro, respeitando a autonomia dos povos e colaborando, na medida do possível, com seus esforços para a paz, a unidade, a prosperidade e a solidariedade entre as nações aqui na América do Sul. Por isso, não podemos aceitar, que queiram desqualificar o governo do Brasil, que queiram demonizar a relação do Brasil com a Venezuela, que é uma relação de interesses econômicos, políticos, que o nosso país ganha com as exportações, com a relação com a Venezuela hoje, como pude demonstrar em números anteriores. Quero dizer que na semana passada esteve também na Comissão de Direitos Humanos do Senado, numa audiência pública, o senhor Tariq William Saad, defensor público da Venezuela, a maior autoridade sobre os direitos humanos daquele país. Oportunidade que veio para debater com o Senado, mas aqueles que pela manhã estavam na Comissão de Relações Exteriores não tiveram a disposição de debater com o defensor público da Venezuela sobre os assuntos que estão acontecendo lá. Porque a eles não interessa o que está verdadeiramente acontecendo lá. Interessa a eles querer dizer que lá tem uma ditadura, que lá tem uma ditadura que impõe e que mata. E, pelo contrário, quem matou nas manifestações lá foram os terroristas da oposição, dos golpistas, que matou 43 pessoas. E aqueles das forças de polícia da Venezuela que cometeu algum ato de desrespeito ao cidadão estão presos e estão sendo punidos. E também os terroristas certamente serão punidos à luz da legislação venezuelana. Então, era isso, presidente, que tinha para colocar. Dizer que nós temos orgulho de ser brasileiro, temos orgulho de ser da base do governo da presidenta Dilma e temos orgulho da política de relação internacional que o nosso país tem de respeito à autonomia dos povos. Nessa tarde, aqui, senhores senadores, senadoras, senhor presidente, termino para dizer, nós continuamos firmes na defesa da democracia contra a falácia daqueles que se opõem a um governo bem-sucedido como o governo brasileiro e quer realizar um terceiro turno. Obrigado. Senador Donizete, meus parabéns pelo seu pronunciamento, como sempre, muito verdadeiro, dizendo exatamente aquilo que Vossa Excelência pensa na construção de um país para todos, mas com convicção que a democracia tem que estar sempre em primeiro lugar. Os pronunciamentos de Vossa Excelência são aqueles que demarcam nessa casa de alguém que luta pela liberdade, pela justiça, pela igualdade e pelo fortalecimento da democracia.